E por esse servo de Deus está aqui nessa noite, pode dar um brado aí atrás. Glória a Deus, aleluia. Pega suas mãos aí, por gentileza, para nós estarmos orando pela vida dele. Você vem comigo? Os pré-adolescentes, por favor, me ajudem a organizar os obreiros da casa, sem passo a passo, as crianças também, porque o servo de Deus vai pregar a palavra. Eu gosto da palavra e precisamos ouvir. Amém, gente? Vamos orar? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Deus, mais uma vez nós te glorificamos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do teu filho que está presente aqui, ó Deus, como servo do Senhor, para ministrar, ó Deus, sobre a sua igreja. Deus, nós te glorificamos pela chegada dele, juntamente com a sua família, e nós te pedimos agora, Deus, pelo nome santo do Senhor Jesus, abençoa ele na ministração da sua palavra. Que o Santo Espírito ministrador possa vir sobre ele, ó Deus, e colocar palavras, ó Deus, na boca do teu servo, ó Deus, que está aqui para servir a sua igreja. São as bênçãos que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Eu me encontro muito alegre de estar aqui nessa noite com os irmãos, poder retornar a essa casa, né? Estive ministrando aqui há alguns anos atrás. A minha filhinha ainda não era nascida. Estou acompanhado aqui da minha esposa, Jéssica, obreira Jéssica, e a minha filhinha Esther. Eu quero dizer aos irmãos que é um prazer muito grande estar aqui nessa casa. Aleluia. Agradeço muito ao diácono Gabriel, um irmãozão na minha vida. Aleluia. Diácono Gabriel, que outrora estava ali no Parque das Missões largado, né? Ele estava até meio amarelado, irmão, de tanto droga que ele usava. Mas a gente vê o grande poder de Deus de arrancar. Aleluia. Ele é uma nova criatura. E a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Independente do cargo que eu possa ter. O maior cargo que eu tenho é de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Quem é filho de Deus aqui nessa noite? Esse é o maior cargo que você pode ter no reino de Deus. Eu quero deixar um grande abraço para a pastora Darlene, né? Não se encontra aqui, mas vai ficar registrado esse abraço da parte do pastor Eziel. Eu congrego ali na igreja Assembleia de Deus, Ministério El Shaddai em Missões, Parque das Missões. Aqui é uma conexão, Parque das Missões é de Gramacho. Aleluia. Sempre teve essa conexão. E a gente hoje veio atravessar aqui a Macedônia para trazer uma palavra. A irmã Darlene, a pastora Darlene, que sempre abriu as portas para o pessoal do Parque das Missões ali quando precisou. Diácono Gabriel também sempre, nunca mediu esforço para poder nos ajudar. Aleluia. Com muita alegria, irmão, eu venho aqui trazer essa palavra. Independente se eu fosse um ministrador ou não. Só de estar aqui com os irmãos já é um grande prazer. Eu peço perdão à igreja por ter chegado um pouco atrasado. Às vezes a gente pede um Uber, ele acaba não aceitando, aí pede outro, não aceita. Mas a barreira foi jogada por terra, irmão. Estou devendo aí, Diácono Gabriel já me chamou para voltar aqui algumas vezes. Dia de quarta-feira eu trabalho, chego tarde e falei, Diácono, marca um domingo aí. Falei com o meu pastor. O pastor não gosta de liberar dia de domingo, não. Mas eu falei assim, não, é pro Diácono Gabriel, sem de recuperação. Ele falou, não, então tá liberado. Aleluia. Glória nessa noite. Pela misericórdia, sem perda de tempo. Atos 12. Atos capítulo 12. Enquanto você procura, eu vou beber um pouco d'água aqui que eu estou morrendo de sede. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo ímpar. A igreja vai ler o passo. O irmão pode me ajudar nessa noite? Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Diz assim o versículo 1 do capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Agora eu vou ler o 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos.
para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, vem comigo. 1, 2, 3. Pedro, pois, era guardado da prisão, mas a igreja vazia continua a oração por ele a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu creio que esse é um texto muito conhecido. Eu creio que todos os irmãos conhecem Atos capítulo 12, quando o rei Herodes ele estende as mãos e mata Tiago e manda prender também a Pedro, vendo que aquela atitude agradara aos judeus. Eu quero fazer você entrar nessa história para você entender o porquê que Herodes estendeu as mãos contra a igreja. Nessa época aqui de Atos, o Senhor Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Os fariseus eles tinham inveja de Jesus, porque o Senhor Jesus, ele pregava que era o Cristo, o Filho de Deus, porém eles aguardavam o Cristo com coroa, sobre um cavalo branco, rico, bem vestido, quando na verdade o Filho de Deus ali, ele andava no meio dos pobres, anunciando o reino de Deus. E para eles era uma grande abominação, uma blasfêmia dizer que ele era o Filho de Deus. Como ele é o Filho de Deus, foi crucificado. E aí eles começaram a subornar os soldados para falar que Jesus não ressuscitou, mas que roubaram o corpo dele. E o que ocorre? Os apóstolos, após a morte e a ressurreição de Jesus, eles continuaram pregando a mensagem do reino de Deus. E os judeus ficaram alvoroçados, dizendo que eles estavam pregando blasfêmia. E o que ocorre? Eu quero que você entenda. Na época de Jesus, o Império Romano ele dominava quase o mundo todo. O imperador, que era César, quando ele conquistava uma nação, ele enviava um governador para governar. Em Israel tinha alguns governantes. O caso de um deles era Herodes. E o governante, quando era enviado para algum lugar, ele tinha que manter aquela cidade em ordem. Porque se o imperador ouvisse que o povo não está pagando tributo, aquele governador era expulso. Então, os governantes eles faziam de tudo para agradar o imperador e para agradar o povo. Você sendo um governante, você agradando o povo, agradando o imperador, você mantém o teu cargo. Ninguém te tira dali. Filipe, tetrarca, ele criou uma cidade com o nome de César, a Cesareia de Filipe, para agradar César, para manter o seu cargo. Herodes, para agradar os judeus, ele reformou o templo. Então essas pessoas, elas puxavam o saco, elas puxavam a sardinha do imperador para manter o seu cargo. E para manter o cargo, Herodes começou a maltratar o povo de Deus que pregava sobre Jesus. Aquela não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que Herodes maltratasse os mensageiros do Evangelho, mas ele fez aquilo para manter o cargo dele, para manter o povo em ordem e para manter o imperador tranquilo. E hoje em dia existe muita gente na igreja que está vivendo a síndrome de Herodes, para poder manter o seu cargo, para poder se manter uma estima boa no meio do povo. Ele, em vez de agradar a Deus, ele quer agradar o homem. Ao invés de fazer a vontade de Deus, ele quer agradar a multidão. Mas eu vim aqui para trazer uma mensagem de Deus. Deus não me chamou nem a mim para você para agradar ao homem. Deus nos chamou para agradar somente a Ele, meu querido. No Evangelho, cristão não pode ter medo de cara feia. Eu não vou pregar essa mensagem aqui não, porque fulano não vai gostar. Eu não vou cantar esse louvor aqui não, porque esse crânio não vai gostar. Eu vou adorar aqui baixinho, porque se eu adorar alto, o outro ali não vai gostar. Ei, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Você não veio aqui para agradar ninguém não, meu filho. Você veio aqui para agradar a Deus. Só para você entender, quando eu jogava bola, você entende um pouco, eu era do mundo, o Senhor me transformou. E eu jogava bola uma vez, você entende futebol.
futebol, o camisa 10 pegou a bola e tocou no camisa 9. Camisa 9 marcada, ele tocou no 9. E o 11 livre. O treinador falou, por que você não tocou a bola no 11? Ele estava livre. O jogador do meio de campo falou assim, não, eu toquei no 9, porque eu já tinha tocado várias vezes no 11. Aí ele só não tocasse no 9, ele ia reclamar. O treinador falou assim, só para você entender, você tem que tocar, ninguém está livre, independente se ele vai reclamar ou não. Aí pega, aí o treinador falou assim, ó, Jesus que é Jesus, viveu na terra, morreu pelos pecadores, ressuscitou, curou cego, levantou paralítico, ele conseguiu agradar todo mundo. Você que é o servo mero mortal, acha que tu vai agradar todo mundo? Meu querido irmão, se nem Jesus agradou todo mundo, você acha que eu e você vamos agradar? Não fica com medo de cara feia não, meu irmão. Só vive o Evangelho de Deus. A palavra de Deus, ela diz, João 8:29, Jesus fazia sempre o que agradava ao Pai, por isso o Pai sempre estava com ele. Não fica com medo de cara feia, faça somente a vontade de Deus, porque embora muitos estejam de cara feia, muitos se levantem contra você, o que interessa é que Deus sempre estará contigo se você fizer a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, olha só. Tiago foi morto. Pedro foi preso e foi livre. Cadê os outros irmãos? Estava onde? Se a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, 1 Coríntios 15, não me falha a memória, tinha mais de 500 irmãos. Atos 1 diz que tinha 120. Depois a Bíblia diz que Pedro pregou uma mensagem, muitas pessoas se converteram, mais de 1000. Tiago foi morto, Pedro foi preso. Cadê os outros? Os outros escaparam, correto? Escaparam. Então tem 3 grupos. Tem um grupo de Tiago, que é o que morreu. Tem um grupo de Pedro, que foi preso e foi liberto. E tem um grupo dos que receberam livramento, direto, escaparam. Aí eu te pergunto, quem se deu mal nessa história? De repente alguém vai falar, quem se deu mal? Um grupo fugiu, o outro foi preso e foi livrado. Quem se deu mal foi Tiago, porque Tiago morreu. A resposta é, não foi Tiago que se deu mal. Então quem se deu mal? Ninguém. Por quê? Os que escaparam da tribulação. Pedro escapou na tribulação, ele entrou, Deus tirou. E Tiago, ele escapou de todas as provações, nunca mais vai passar por provação, porque morreu com Cristo e foi para o céu de glória. Eu quero te dizer uma coisa, no reino de Deus é só lucro, porque ou você é livre da prova, ou a prova te leva e te leva para o céu. No Evangelho não tem derrota, meu querido. Se a doença te pegar, Deus te cura, mas se você não for curado, tu vai para o céu. Se a bala perdida não pegar em você, é livramento, mas se pegar, tu vai para o céu. No reino de Deus tudo é livre, vale a pena servir a Deus do exército. Tu pode passar a luta que for, ou Deus te livra da luta, ou então tu vai para o céu de glória e viver melhor ainda. Paulo disse, porque para mim viver é lucro, o morrer é ganho. Não existe essa, meu querido. Evangelho é só vitória, irmão. Se tu está passando uma prova, Bruno, que vitória eu consigo enxergar nessa prova? É testemunho para tu contar amanhã, para edificar a vida de outros. É testemunho para engrandecer teu ministério, engrandecer o nome do Senhor. Até das provas nós tiramos coisa boa. E se um dia a prova te levar, meu querido, eu tenho certeza que você vai desfrutar do descanso eterno para sempre. É por isso que eu falo, o mundo está lá curtindo, mas nós já estamos no melhor lugar, porque nós recebemos o livramento de Deus, ou então Deus nos livra para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você entenda, o versículo 5 diz que a igreja estava orando por Pedro. E por que a igreja não ora por Tiago? Tiago morreu.
A igreja não ora por Tiago, não é porque a igreja não crê no poder de Deus da ressurreição. Claro que a igreja crê. É porque a igreja entende que Tiago está no melhor lugar, ele morreu com Cristo. Só para descontrair aqui, se eu fosse Tiago, imagina, eu sou Tiago, aí eu estou lá, tá no meu velório lá, alguém ora para me voltar. Aí eu voltei à vida, irmão, com todo respeito. Quando eu levanto do caixão, eu falo assim: quem foi que orou por mim? Fulano. Irmão, eu vou para cima de fulano. Eu, rapaz, eu estava lá no céu, você ora para me voltar, eu estou lutando para chegar lá, você me traz de volta. Essa para descontrair para você entender. É claro, não vou voar no pescoço do varão. Olha. A igreja não ora por Tiago porque a igreja entende que ele está no céu, ele está desfrutando. Louvado seja Deus. E eu tiro daqui algo interessante. Preste atenção no que eu vou falar. Existem pessoas que morrem sem Cristo, no pecado, na perdição, fazendo coisa errada. E tem pessoa que fica digitando o texto. Ele está lá com Deus. Irmão, o céu de glória é para quem morre em Cristo. A salvação é para quem morre em Cristo. Se não tem o que dizer, fique calado. Não fale mentiras. Às vezes o fulano morre numa perversidade, matou mais de não sei quanto, morreu num assalto, não sei o que. Aí a pessoa digita: está com Cristo, ele era bom. Não faça isso não, irmão. Nós somos servos de Deus. Quem mente é filho do diabo. Não tem o que dizer, fique calado. E eu tenho uma mensagem para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. O céu é para aqueles que entregarem a sua vida para Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Eu não vim aqui para mentir, nem para te agradar. Eu vim aqui para entregar a mensagem de Deus. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você não vai para um lugar bom se você se perder. Mas eu tenho uma mensagem de esperança para você. A Bíblia diz que se você entregar a tua vida para Jesus, o anjo, ele escreve o teu nome no livro da vida. E naquele grande dia, no juízo final, você gozará o céu de glória. Você entrará para a vida eterna. Você precisa tomar essa decisão enquanto você está vivo. A igreja não ora por Tiago. A igreja está orando por Pedro. Mas só que a situação de Pedro era impossível, irmão. Naquela época, a pessoa não era preso para cumprir pena, não. Não era para isso, não. Hoje em dia, fulano foi preso, vai ficar 30 anos, 20, não. Ele estava preso para ser morto após a Páscoa. Ele ia morrer. Se Herodes matou Tiago, poderia ser possível ele matar Pedro. Deus permitiu. Então é uma situação impossível. A Bíblia diz que Pedro ele estava cercado por 4 quaternos de soldado, 16 soldados. E a Bíblia ainda diz que na prisão tinha uma porta de ferro. Era impossível Pedro escapar naquela madrugada. Mas a igreja fazia continuação por ele. Bruno, por que a igreja orava por Pedro, se era tão impossível aquela situação? A igreja orava por Pedro porque ele ainda estava vivo. E eu quero dizer para alguém que nessa noite, eu não sei o estado da pessoa que você está orando, mas eu quero te dizer, enquanto ele estiver vivo, você não pode parar de orar. Meu irmão, ele pode estar na Cracolândia, ele pode estar no vício da bebida, ele pode estar no fundo do poço, ele pode estar em coma, ele pode estar desenganado pelos médicos, mas eu quero te dizer essa noite, enquanto ele estiver respirando, enquanto ele estiver com vida, você não pode desistir de orar. Eu sou milagre de Deus. Quantas e quantas vezes eu chapado de uísque, chapado de droga, eu ficava no bairro colado na caixa de som, a noite toda bebendo e me drogando. Quando eu chegava em casa para dormir, eu não conseguia dormir, eu fechava o olho para ver se eu conseguia dormir. Aí quando eu olhava o pé, 3 horas da manhã, veio minha mãe botando a mão em cima de mim. Pai, o pregador da tua palavra. E eu estou aqui nessa noite ministrando essa palavra para você, sabe por quê? Porque minha mãe ainda, mesmo que era impossível para mim, ela sabia que eu ainda estava com vida. Meu querido, teu parente, ele pode estar do jeito que for, mas enquanto ele estiver respirando, você não pode parar de orar. Quem acredita nessa palavra, faz o sinal de vida, por favor.
Louvado seja o nome do Senhor. O que chama a atenção nesse texto, eu quero que você entenda. O anjo chega na prisão e manda Pedro pegar as roupas dele, tudo, pega tudo e vem. Para você ter uma noção do que Deus estava fazendo, naquela época os judeus, eles falavam que os crentes tinham a mania de roubar ou de livrar os seus próprios amigos na madrugada. Tem um boato que rola lá até hoje, que Jesus não ressuscitou, mas que o discípulo roubaram o corpo dele na madrugada. Isso é um boato, só mentira. Então o discípulo tinha aquela fama. Então Herodes pegou 4 quaternos de soldado para vigiar ele naquela madrugada. 4 quaternos eram 16 soldados. Era 4 soldados para cada vigília da noite. Primeira vigília de 6 às 9, segunda de 9 à meia-noite, terceira de meia-noite às 3 e a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. 4 vigílias, 4 soldados para cada vigília, para quem não viesse roubar. O que acontece? Por que o anjo mandou o discípulo Pedro vestir as roupas? Você entende melhor do que eu. Quando um preso quer fugir, irmão, tu acha que ele pega alguma coisa? É ruim. Quando eu já vi no jornal, já vi boato aí, eu moro em comunidade, quando o preso quer fugir, irmão, se ele tiver de sunga, ele foge. Ele não volta para pegar nada. Porque quanto mais rápido ele fugir, é mais tempo que ele ganha. Ele não vai fazer assim, vou pegar minha bagagem, não, é agora que ele foge, entendeu? Então o anjo falou assim, coloca a tua roupa, pega tudo que é teu e leva. Sabe o que o anjo estava dizendo? Pega tudo que é teu, sabe por quê? Porque Herodes está pensando que o discípulo te soltou, mas ele vai saber que quem deu esse livramento não foi discípulo, quem deu esse livramento foi Deus. E eu quero dizer nessa noite, Deus está dando muito livramento aqui nessa noite, mas Ele vai deixar bem claro que não foi a tua força e não foi a sorte. Ele vai deixar claro para todo mundo e para antes que quem deu livramento ao povo dele foi Ele. Quem deu livramento para a igreja é Deus. Aleluia! Tem pessoa que o parente está enfermo, nada dá jeito. Aí ele entra em oração, Senhor, meu parente está enfermo. Aí Deus envia o médico, toca na mão do médico e a enfermidade é curada. Aí o cidadão chega, em vez de dar glória a Deus, dá glória para o homem. Se não fosse aquele médico, eu não sei o que seria do meu parente. A pessoa está com a causa na justiça e nada dá jeito. Aí ela ora a Deus, Senhor, a minha causa. Aí Deus manda um advogado. Deus envia um anjo, toca na causa. E aí quando a causa é ganha, dá glória para o homem. Se não fosse aquele advogado, a minha causa estava lá até hoje. Ei, eu falar para você, pode ter o melhor advogado, pode ter o melhor médico, mas se Deus não botar a mão, meu irmão, nada vai acontecer. O Senhor Jesus, Ele é o melhor médico e Ele é o melhor advogado que tem. Você pode ter o melhor médico, o melhor advogado, mas se Jesus não botar a mão, nada acontece. Agora você pode ter o pior médico, o pior advogado, mas se o médico dos médicos entrar, se o advogado dos advogados entrar, a causa está ganha, a enfermidade é curada, porque quem vai levantar é o Pai de Deus, né? Às vezes a gente tem a mania de atribuir o livramento de Deus à sorte. Aí a gente ora de manhã, Senhor, estou saindo de casa, me guarda meus pertences. Não é pecado, nós trabalhamos para conseguir. E aí vem um cidadão, no ponto de ônibus, assalta todo mundo, só não enxerga ele. Aí chega no trabalho, chega onde for, rapaz, que sorte! O cidadão veio assaltar e enxergou todo mundo, menos eu. Que sorte o quê, irmão? Quem precisa de sorte é o ímpio. A nossa sorte tem 5 letras. E essas 5 letras chamam-se Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou aqui nessa noite para te dizer, nunca foi sorte, nunca foi o meu e teu braço. Sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Quem precisa de sorte é o mundo. Eu e você temos Jesus Cristo em nossa vida. Eu ainda acredito em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acaba seus rebanhos que os temem
atenção. Pedro colocou as roupas, colocou tudo. Só que agora tem a porta de ferro, o portão de ferro. E aí a Bíblia diz que desce um anjo. Eu quero que você entenda. Quem enviou o anjo foi quem? Quem enviou o anjo na prisão foi quem? Foi Deus. Então o anjo, ele representava Deus. O anjo não fazia o que ele queria, ele fez o que Deus mandou. E quando o anjo desce, a Bíblia diz que o anjo vai na frente. Eu creio comigo que se Pedro toma a frente do anjo, a porta não abre, porque era um negócio espiritual. O detalhe do texto é que o anjo ia na frente, ou seja, o representante de Deus. Deus ia na frente e Pedro ia atrás. E a porta abriu por si só. A porta abriu por si só. Tem uma mensagem aqui. Às vezes, muita porta não abre na nossa vida porque nós queremos tomar a frente de Deus. É porque nós queremos fazer da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. Mas Deus está me dizendo, está me trazendo aqui nessa noite. Meu querido, não precisa ficar forçando porta para ela se abrir. Basta apenas colocar Deus na tua frente, que ainda que as portas sejam de ferro, elas vão se abrir automaticamente. Aleluia! Às vezes, nós estamos orando ao Senhor por uma porta, por uma situação difícil, seja ela o que for, um casamento, uma casa para sair do aluguel. Às vezes também, buscando ao Senhor o ministério ao qual Ele nos tem dado. E isso requer um tempo. Só que, ao invés de eu esperar Deus fazer do jeito dele, eu começo a forçar a porta. E o texto é bem claro que a porta abriu sozinha. Bastou apenas ele colocar Deus na frente. E ao invés de eu esperar em Deus e colocar Deus na frente, eu estou pedindo a porta de casamento. Ao invés de eu esperar a varoa de Deus ou as varoas esperar o varão de Deus, vai lá no mundão buscar. Está forçando a porta. Não está esperando vir no automático, está forçando. E eu vou lá no mundão buscar. Ou então, a pessoa está querendo a casa, aí ganha X, aí se endivida todo, pega empréstimo, forçando a porta para pegar a casa. Ou até mesmo no ministério, Deus promete fulana, a promessa que eu tenho na tua vida é te levantar a tal cargo, a tal coisa. Aí vem as pessoas e falam assim, Valão, se tu vir para cá para a minha igreja, eu te levanto rapidinho. Está forçando, ó, não está esperando o tempo de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. As portas de Deus não se abrem com falta tua. As portas de Deus não se abrem no jeitinho brasileiro, não, meu querido. As portas de Deus, ela vai se abrir automaticamente quando eu esperar o tempo de Deus acontecer na minha vida. As portas vão se abrir por si só. Eu quero ministrar nessa noite. Deus tem porta de ferro para abrir na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem porta para abrir na tua vida, mas é necessário você deixar Deus ir na frente, é necessário você esperar, para de forçar a porta, ela vai se abrir automaticamente. Quando nós colocamos Deus na frente, a porta se abre sozinha. Mateus 7, 7 e 8 diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Bater é uma pessoa que está orando, a porta se abre. A Bíblia diz que Paulo, ele sempre colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Em 1 Coríntios 16, capítulo 9, ele diz: eis que uma porta grande e eficaz se me abriu. Ele não forçou, ela abriu sozinha, porque ele botou o reino de Deus na frente. A Bíblia diz que Apocalipse tinha 7 cartas, 7 igrejas. E uma dessas igrejas, ela era fiel a Deus. E a Bíblia diz assim, ó, e tendo pouca força, guardaste a minha palavra, priorizava a palavra. Aí Jesus fala assim, ó, eis que diante de ti pus uma porta aberta, tá? Que ninguém a pode fechar. Ei, quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, irmão, tu nunca vai ficar forçando porta, ela sempre vai se abrir sozinha, pela Tem gente que está correndo atrás de bênção, porque ainda não aprendeu a priorizar Deus. Mas quando eu priorizo a Deus, eu não preciso correr atrás de bênção. É as bênçãos do Senhor que vem atrás de mim. Aleluia! Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Pedro e o anjo passam do portão de ferro. Aí a Bíblia diz que o anjo se ausenta de Pedro. Passou do portão de ferro, deixou Pedro sozinho. Mas o que eu acho estranho é porque que o anjo deixou Pedro depois que passou do portão de ferro. Pedro ficou desprotegido? Claro que não. Mas por que o anjo fez tudo o que fez e deixou Pedro após passar pelo portão de ferro? É porque aqui tem uma grande mensagem. Tem hora que eu e você temos que caminhar para nossas próprias pernas. No Evangelho não é sempre o anjo levando no colinho, não. Irmão, tem um momento de novo convertido, mas o desejo de Deus é que a gente venha atingir a maturidade. Aleluia! Fulano não me deu a paz do Senhor, vou desviar. E fulano está me orando de cara feia, só Jesus na causa, vou sair da casa do Senhor. Que isso, meu irmão? Há poder no sangue de Jesus. É tempo de crescimento. Tem pessoa que, estou falando do novo convertido não, meu irmão. Pessoa que está muito tempo na igreja, tem que ficar indo atrás toda hora, vamos lá, e sai, não sei o que, tem que ficar indo atrás, a pessoa não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Irmão, vou te falar uma coisa. Uma vez o varão chegou e falou assim, poxa, eu faltei no domingo, ninguém foi lá me visitar. Obreiro. Eu falei, irmão, como que alguém vai adivinhar que tu estava enfermo? A pessoa faltar um domingo às vezes aconteceu alguma coisa, né? A pessoa, mas nunca imaginamos. Aí foi seu varão ficou enfermo também, você não foi lá visitar ele. Eu vou te falar a verdade, irmão. Posso falar a verdade? Amém. Posso, irmão? Ou você quer que eu não fale a verdade? Pode falar? Irmão, tem gente, irmão, que quer ser visitado, mas quando ele está bom, ele não visita ninguém. Tem gente que fica doente, ninguém foi me visitar, mas quando ele está bem de saúde, ele não visita ninguém. Então Deus, ele me manda aqui nessa noite dizer que é tempo de despertar e de amadurecer. Se você quer receber visita, quando tu tiver bom, tu vai visitar também teus irmãos, meu querido. Porque aqui é uma família, aqui é amor, vai para lá, amor vem para cá e nós para o céu. Aqui, irmão, é tempo de amadurecer. Nós não podemos parar por causa de qualquer coisinha, não, irmão. Deus te chamou para coisa grande. O ministério que Deus tem na tua vida, meu irmão, é para você pegar e ganhar almas. Chega de ficar sendo carregado. Deus te chamou para você carregar alma. Aleluia! Glória a Deus! Vou terminar, estou me encaminhando para o final. A Bíblia diz no versículo 16 que Pedro estava batendo na porta, mas a menina demorava-se a abrir a porta. Eu quero que você entenda, tu não precisa ser expert em Bíblia para tu saber. O portão da prisão, ele era de ferro, porque era uma prisão. Toda prisão é segurança máxima, é de ferro. Agora, as portas das casas, se você procurar saber, elas eram de madeira. Ninguém vai botar um portão de ferro na sua casa. Alguém tem a casa aqui com um portão de prisão aqui em casa? Não. Isso é na prisão. Nas nossas casas é porta normal. Então Pedro, ele acabou de sair do portão de ferro e está batendo numa porta de madeira. Só que eu perguntei a Deus, se Herodes e os soldados perceberem que ele não está na prisão, vão correr atrás dele e vão prender ele de novo. Se ninguém está abrindo a porta, Senhor, Pedro tem que se esconder. Aí Deus fala assim para mim, não, Bruno. Pedro está batendo na porta, eles não estão abrindo, mas ele não está desistindo, sabe por quê? Porque Pedro, ele não perdeu a memória. O mesmo Deus que abriu uma porta de ferro, também abriria uma porta simples de madeira. Eu estou aqui para te dizer, de repente tu está pensando em desistir agora nessa portinha de madeira que está na tua frente? E os portão de ferro que Deus já abriu na tua vida, meu querido irmão? E você acha que você chegou aqui para fazer a sorte? O Deus que abriu porta de ferro, te tirou lá das drogas, da bebida de Deus até aqui. É o mesmo Deus que ainda vai continuar abrindo as portas de madeira. Meu querido, você ainda não podendo perder a memória. O mesmo Deus que tem aberto o porta no passado, ele abre no presente e ele abre no futuro. Louvado
seja o nome do Senhor. A igreja fazia contínua oração por Deus, por Pedro a Deus. E eu quero que você preste atenção. Vou finalizar aqui agora. Pedro estava na prisão. A igreja estava na casa de Rode, orando. Quando o anjo desceu na prisão, a igreja viu? Não. Não, porque estava longe. Mas pararam de orar? Não. Quando o anjo chegou, as cadeias caiu do braço dele. A igreja viu? Não. Mas a igreja estava orando. Quando Pedro colocou todas as roupas, passou pelos soldados que não viram ele, a igreja viu? Não. Mas continuou orando. E quando o portão de ferro se abriu, a igreja viu? Mas continuou orando. Embora você não esteja vendo nada acontecer, não é sinal de que Deus não está fazendo nada. Então eu tenho uma mensagem para te dizer: ainda que você não esteja vendo nada, nunca pare de orar, porque no mundo espiritual está acontecendo muita coisa. Enquanto a igreja está orando, a igreja não está vendo, mas as cadeias estão caindo. Estão de pé, estão sendo abertos. Deus está levantando o morto, Deus está libertando as drogas, Deus está libertando da bebida, Deus está salvando a alma. Enquanto eu e você estamos orando, muita coisa está acontecendo no mundo espiritual. Se coloca de pé nessa noite, com a permissão aqui dos irmãos, eu quero orar pela sua vida. Meu querido irmão, o mesmo Deus que abriu porta de ferro, Ele sempre continuará abrindo porta. Eu e você que não podemos desistir. O que Deus fez na minha e na tua vida até aqui foi muita coisa já. Mas tem muito mais coisa para acontecer. Só que tem uma batalha travada. O inimigo quer parar essa obra. O inimigo quer parar os planos de Deus na minha e na tua vida. Outrora eu estava nas drogas, nas bebidas, jogava bola para bandido, ficava com pistola pro alto no baile, vivendo aquela vida terrível, mas era caminho de perdição. Deus me resgatou, abriu porta de ferro para me trazer até aqui. Eu e você, só Deus sabe da nossa história. E aí, meu querido, vai parar agora? Vai parar nessa porta de madeira que se colocou na tua frente? Continua batendo, Deus vai abrir. Meu querido irmão, Deus tem planos maiores para você. De repente tu está se vendo agora e está achando: meu Deus, será que a minha história acabou? Será que a minha história é só até aqui? Mas Deus tem algo grande ainda para fazer na tua vida. Você não pode desistir agora. Você vai ser canal de bênção para as nações, para a tua família, para os teus vizinhos, para essa comunidade. E quem sabe até para esse Brasil e para esse mundo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu sei que essa palavra ela achou guarida no coração de alguém. E em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, autor da palavra, Espírito Santo que convence e que opera. Eis aqui a tua palavra, meu Pai, a qual o Senhor colocou no meu coração. Deus, a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela produz resultado. E eu sei, meu Pai, que tem muitos Pedro aqui nessa noite, a qual o Senhor irá usar poderosamente nessa terra, Pai. Meu Deus, não deixe ele desistir em meio a essas portas pequenas, meu Pai, mas faça ele se lembrar de tudo que Deus já fez na vida dele até aqui. Pai querido, muito obrigado por estar aqui. Abençoe o teu povo poderosamente, meu Pai. Derrama porção dobrada, força e presença para o engano do teu santo nome. Assim teu servo ora e te agradece em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.